Bem-vindo à terceira aula. Nesta aula vamos ver o exercício que deixamos pendente. Na aula passada, vamos ver reações de primeira ordem, detalhadamente, tempo de meia-vida para essas reações de primeira ordem. Também vemos a equação da concentração, variação da concentração do reagente no decorrer do tempo, ou também a equação da velocidade e a constante de velocidade para essas equações. Fazemos um exercício para praticar esses conceitos, depois entramos na reação de segunda ordem, também vemos o tempo de meia-vida para reações de segunda ordem, a equação da concentração de um reagente ao longo do tempo para uma equação, para uma reação de segunda ordem. Aí fazemos exercício para praticar. Reação de ordem zero também. Temos aí o tempo de meia-vida para uma reação de ordem zero. Também a equação que dá a concentração de um reagente em função do tempo. E a equação da velocidade também para essas reações. Fazemos uma tabela aí com um resumo das equações e das diferenças do tempo de meia-vida, das equações de velocidade, para esses três tipos de ordem, ordem zero, primeira e segunda ordem. A energia de ativação, entramos num conceito, o que é energia de ativação? Aí temos o mecanismo das reações, o progresso da reação, de uma reação endotérmica e de uma reação exotérmica, a dependência da temperatura na constante de velocidade, ou seja, a constante de velocidade é uma constante desde que a temperatura não se altere, mas ela muda para temperaturas diferentes, ela tem valores diferentes. Duas formas de expressar a equação de Arrhenius e terminamos com um exercício que é deixado aí para solucionar, Então sejam bem-vindos, vamos dar continuidade. Bom, vamos resolver esse exercício que foi deixado da aula anterior e diz o seguinte: a velocidade de decomposição do azometano, está aqui a fórmula do azometano, é estudada monitorando a pressão parcial do reagente em função do tempo. No caso, o azometano é o reagente, ele está aqui. Ele é gasoso e ele se transforma em nitrogênio e etano, ambos gasosos. Acontece então que, como é um composto gasoso, se pode acompanhar a reação pela pressão parcial do azometano. À medida que ele vai desaparecendo, sua pressão parcial vai diminuindo. Então tem como acompanhar ou monitorar a reação, a velocidade da reação, acompanhando a concentração do azometano. De forma que se verifica isso? A diminuição da pressão parcial desse gás. Se ele larga de existir, sua pressão parcial também é reduzida. Essa reação ocorre a 300 graus centígrados e foi plotado aqui uma tabela. Tempo em segundos. Para cada tempo de reação, a pressão parcial do azometano em milímetros de mercúrio. Então, se vê aqui que no tempo zero havia uma quantidade grande de azometano que perfazia aqui uma pressão de 284 milímetros de mercúrio. Com o passar do tempo, 100 segundos depois, a pressão parcial do azometano diminuiu para 220. Por quê? Porque ele está sendo consumido, ele está sendo convertido em nitrogênio e etano, como mostra a reação. Então está aí, foi obtido esses dados experimentalmente, com o aparelho, foi cronometrado e a cada intervalo de tempo, 50 segundos, foi medida a pressão parcial do azometano restante. Então, uma vez que tenha sido obtido esses valores, a pergunta aqui que fica na questão é: esses valores são consistentes com a cinética de uma reação de primeira ordem?
Então essa é a pergunta que teremos que responder. Se for assim, determine a constante de velocidade. Como fazemos isso? Vamos lá. Estratégia. Para verificar se a reação segue uma cinética de primeira ordem, vamos considerar a lei integral da velocidade da primeira ordem. É uma equação 13.4 que já foi vista. Uma reação que segue, a velocidade de primeira ordem é desse tipo aqui. Tem duas equações lá equivalentes. Podemos usar uma ou outra. O logaritmo da concentração de A num tempo qualquer é igual à constante de velocidade K multiplicado pelo tempo, negativo aqui, mais o logaritmo natural da concentração do reagente no tempo zero, ou seja, a concentração inicial. Essa concentração inicial é uma constante, ela é a mesma. Era a concentração que havia quando começou a cronometrar. Então ela não pode ser alterada, é um valor inicial que foi colocado ali no início da reação. Então, se a reação for de primeira ordem, ela tem que obedecer essa equação. Então, a representação gráfica de log de AT, que seria esse primeiro elemento aqui, que vale um Y, em função do T, o T seria esse T aqui, que seria um X, é como uma equação linear de primeiro grau, uma equação de primeiro grau que é y igual a x mais b, É uma forma geral de equação do primeiro grau. Então ela teria que obedecer essa equação. Então teremos que colocar os valores, ver se eles estão realmente correlacionados. Teríamos que talvez refazer a tabela com os valores de log. Seria uma maneira. Dará origem, então, a uma reta. Se colocarmos o log de A, nós temos os A, as concentrações de A ao longo do tempo. E temos o tempo. Então, podemos colocar, criar aí uma reta, um gráfico, em que temos, nas ordenadas, no eixo Y, os logs de A, que se temos o A, temos como obter o log de A, por uma calculadora científica faz. E o T no eixo horizontal. E plotamos ali e vemos. Se sair uma reta, é sinal que é uma equação, obedece a cinética de primeira ordem. Se não sair uma reta, é de outra ordem. Então, dará origem a uma linha reta de inclinação igual a menos K. Isso é um dado, A inclinação de uma reta é sempre o K, aqui no caso. O elemento que vai multiplicado por x. Quem está fazendo uma vez do x aqui é o t. Então seria a inclinação, a tangente dessa reta seria igual a menos k, que é justamente a constante de velocidade da reação. Note que a pressão parcial do azometano é sempre diretamente proporcional à sua concentração em mols por litro. Claro, quanto mais azometano gasoso houver no recipiente, maior será a sua pressão parcial. Uma relação direta. Dado por aqui, pressão vezes volume igual a nRT. Ou seja, se você tem a pressão, você tem a molaridade. A gente já viu isso, Manda o V dividindo, fica N, que é o número de mol, dividido por V, que é a molaridade, vezes R, vezes T. Como R é constante, a temperatura é feita é uma temperatura constante também, então tudo fica constante, RT constante, e o V vem dividindo o N, e N dividido por V é a molaridade do azometano. Então, pressão é proporcional a NV, que é a molaridade. Portanto, substituindo a concentração pela pressão parcial, na equação 13.5, tem 13.4, 13.5, obtemos logaritmo de PT, logaritmo na pressão, é simplesmente você substitui as concentrações por pressões, que em termos de inclinação, em termos de gráfico, de equação de velocidade, vai ser idêntico, porque a concentração está sendo expresso por pressão parcial.
e uma coisa pode substituir a outra para efeito de cálculo de ordem de reação. Então está aqui, né, no lugar do logaritmo do A, logaritmo do P0, no lugar do logaritmo do A, logaritmo de PT, certo? Então podemos usar essa equação e já usar diretamente do gráfico, né, da tabela que foi dada. Onde P0 é a pressão no início, PT é a pressão, né, num dado tempo. Serão, digo, pressões parciais, né, que estamos falando apenas da pressão do azometano, no tempo T0 e no tempo T, respectivamente. Então está aí a estratégia, é só colocar mãos à obra. Então, em primeiro lugar, construímos uma tabela com os valores de T em função de log de PT. Teremos que fazer essa tabela, olhamos a tabela que foi nos dada, repetimos a tabela do tempo em segundos que está lá, e no lugar do PT, né, dos milímetros de Hg, nós fazemos logaritmo daqueles milímetros de Hg que estão lá, né, para obter esses valores aqui, certo? Então temos esses valores aí e construímos um gráfico com esses valores, né? Colocamos 0 no eixo X para 5,649 no eixo Y, depois 100 no eixo X e construímos um gráfico. Se esse gráfico der uma reta, a ordem da reação é 1. A figura 13.11, baseada nos valores listados na tabela, mostram que a representação gráfica, né, de log de PT em função do T é uma linha reta. Então, se já construímos e já fizemos uma figura aí, mas, portanto, a reação é de primeira ordem. A inclinação da reta é dada por... Inclinação da reta é fácil, né? É só subtrair dois valores, né, quaisquer aqui, do log de P, e o tempo em segundo aqui, dois valores. E você obtém, né, a inclinação da reta, que é a constante de velocidade. Bom, de acordo com a equação 13.4, a inclinação de uma reta é menos k, né? O k é a constante de velocidade. E, portanto, k é igual a 2,55 vezes 10 a menos 3. Você pode calcular esse k fazendo a tangente desse triângulo retângulo aqui relativo a esse ângulo. Então, você pega dois pontos quaisquer da reta, poderia ser quaisquer desses pontos, né, que já está lá na planilha, aqui foi colocado pontos outros, né? Você subtrai, né, 33 segundos, que estaria nessa posição, de 233 segundos, que está nessa posição, dá 200 segundos, vai no denominador, né, que seria o ΔX, a variação do tempo. Estamos considerando aqui o tempo x, né? Sem bem que não é x, é tempo, é t, né? Tudo bem. E a variação do y seria a variação do log de P. Então, no P, o log de P seria 5,55 menos 5,05, seria no numerador. Você subtrai uma coisa da outra, aí, o y, né, para obter o ΔY. O ΔY é dividido por ΔX e você obtém esse valor. 2,55 vezes 10 a menos 3 por segundo, né? Esse é o valor da constante da velocidade, ela é de primeira ordem. Reações ainda, né? Seguindo aí com o tema de reações de primeira ordem, um conceito importante é a meia-vida. A meia-vida, como está dizendo aqui, é o tempo necessário para que a concentração de um reagente diminua para metade de sua concentração inicial. Então, é um dado muito importante. Isso daí também tem a ver com decaimento, né? As equações, o fenômeno, né, de radioatividade, tem o tempo de meia-vida de substâncias radioativas, é o tempo que leva para metade dos isótopos se converterem, decaírem, né, se transformarem em outro isótopo. Então também obedece uma equação de primeira ordem. Então o tempo de meia-vida é um dado importante que é muito requisitado em alguns exercícios e algumas aplicações.
Então, como se obtém o tempo de meia-vida? Você sabe que a cada tempo de meia-vida a reação, né, naquele intervalo de tempo, a quantidade de reagente vai decair para metade. Então, se o tempo de meia-vida for de 1 hora, você começou com 100 moléculas, depois de 1 hora terá 50. Depois de mais 1 hora terá 25. Depois de mais 1 hora será 12,5, ou seja, vai caindo meio a meio. Teoricamente nunca vai chegar a zero, porque a metade de algo sempre vai ser ainda algo, ainda que pequeno, vai continuar havendo. Mas tudo bem. Como se obtém esse tempo de meia-vida? Partimos dessa equação, né? Essa equação diz que logaritmo da concentração A em qualquer tempo é igual ao logaritmo da concentração no tempo zero de um determinado reagente A menos Kt. Né? Então a gente isola o tempo aqui nessa equação. Como faz para isolar? Você isola esse tempo, o tempo fica igual a logaritmo natural de A no tempo zero dividido por A, e esse logaritmo é dividido pelo K, que é a constante de proporcionalidade. Agora vejam bem, no tempo, como sabemos que no tempo de meia-vida é o tempo quando a concentração do A é igual a metade da concentração do A zero, então no lugar onde está o A zero, o A aqui, eu coloco o A zero dividido por 2, então eu substituo aqui. E esse tempo vai ser o tempo meia-vida, com esse símbolo aqui, tempo 1/2. Então se eu colocar o tempo 1/2 aqui, ele vai ser igual, né, a concentração A zero em cima, logaritmo natural dessa fração, né? O A seria A0 sobre 2, eu coloco aqui, e só tenho duas variáveis, a constante K e o A0, porque esse A aqui ele é substituído para metade do A0. Então ele fica assim, né? Tempo de meia-vida é logaritmo natural de A0 sobre 2, dividido por K. Eu posso cortar o A0 com A0, né? Porque simplifica na divisão. Uma coisa dividida por ela mesma é 1, então posso cortar. E fica então simplesmente o tempo de meia-vida é logaritmo de 2 dividido por K. Basta saber o K, que é a constante de velocidade da reação, para descobrir o tempo de meia-vida, que é o logaritmo de 2 dividido por esse K. Então, o logaritmo de 2 sabemos que é 0,693, que é o logaritmo natural de 2, né? Uma calculadora científica faz isso, dividido por K. Então, essa é a fórmula fácil, né, de obter o tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida é igual a 0,693 dividido por K. K é a constante de velocidade da reação, que pode ser obtido, acabamos de obter no exercício anterior, que é a inclinação da reta, né, do gráfico. Reação de primeira ordem. Está aqui um gráfico mostrando ainda, né, reação de primeira ordem. Temos aqui a concentração de um reagente. Né? A equação de primeira ordem é do tipo A se transformando em produto. Né? Já vimos isso. Então, seria dos mais simples reações que existem. Então, aqui temos no eixo vertical a concentração molar, né? Que está entre chaves aqui, a concentração molar de A, e na linha horizontal o tempo. Notamos que no tempo zero a concentração era elevada, né? Havia bastante elementos A. Passou uma meia-vida, se reduziu a metade. O tempo de meia-vida é esse tempo que vai aqui no eixo horizontal, tempo em minutos. Aparentemente levou 1 minuto, o tempo de meia-vida seria 1 minuto. Caiu para metade. 1 minuto seguinte, passou mais uma meia-vida. Caiu novamente para metade do que havia. Passou mais uma meia-vida, dos 4 ficou 2. Ou seja, havia 16, passou para 8, do 8 passou para 4, do 4 passou para 2, no próximo vai passar para 1, e assim vai. Vai reduzindo a metade com o decorrer do tempo. Isso é bom saber o tempo de meia-vida, que facilita o cálculo de muitas também. Tempo de meia-vida, concentração de A vai ser a concentração do A inicial dividido pelo número de tempos de meia-vida, né? Aí ficou fácil. Então,
um tempo de uma meia-vida, você divide por 2, né? Depois, com 2 meia-vidas, você divide por 4. Depois de passado 3 meia-vidas, você divide por 8. Então, ficou fácil, né, de saber quanto de A existe, simplesmente sabendo quantas meias-vidas se passaram. Depois de 4 meias-vidas, decorrido um tempo de 4 meias-vidas, você vai ter que dividir a concentração original por 16, que é esse N aqui, né? Então, é uma maneira fácil de saber a concentração simplesmente sabendo o tempo de meia-vida e o tempo decorrido. Aqui temos um exercício. A decomposição do etano, está aqui o etano, C2H6, em 2 radicais metila é uma reação de primeira ordem com uma constante de velocidade de 5,36 vezes 10 a menos 4 por segundo a 700 graus. Então, note que a temperatura foi fixada. Isso acontece a 700 graus e é mantido essa temperatura durante a reação. Está aqui a equação, né? O etano, quando aquecido a uma temperatura muito elevada, a molécula se fragmenta, se quebra ao meio, se forma 2 radicais metila, que estarão no estado gasoso também. Note que se ele deu o K, o tempo de meia-vida basta pegar o logaritmo de 2, que é 0,693, dividir pelo K. Né? Você vai ter o tempo de meia-vida. Muito fácil, ele está perguntando aí, calcular a meia-vida da reação em minutos. Em minutos. O tempo de meia-vida está em segundos. Quando você aplica aquela fórmula, a resposta vai ser em segundos, porque você tem a constante de velocidade em segundos. Então, quando você usar segundos, o K vai sair em segundos, e o tempo de meia-vida vai ser em segundos também. Aí ele quer saber quanto em minutos, aí você vai ter que converter. Mas tá fácil. Então, estratégia. Para calcular a meia-vida de uma reação de primeira ordem, usamos a equação 13.6. Está lá, está aqui a equação 13.6. Né? É o logaritmo de 2, logaritmo natural de 2, que é 0,693, dividido por K. Essa é a fórmula. Então, se você tem o K, que foi fornecido, está aqui, só que é em segundos. Então, você obteve esse valor em segundos. Quando você divide 0,693 por 5,36 vezes 10 a menos 4 segundos, a resposta vai ser dada em segundos. Mas você tem que converter esses segundos em minutos. Por isso, você multiplica por esse fator de conversão. Aqui, 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. Você coloca os 60 segundos no denominador, porque você vai cortar segundo com segundo e a unidade que vai sobrar é 1 minuto. Vai dar 21,5 minutos. Então, muito fácil. Tendo a equação, né, e deduzimos essa equação, né, que é a equação que nos fornece o tempo de meia-vida em função do K. Né? E o K temos como descobrir ele experimentalmente, fazendo anotações de acompanhamento da concentração de um reagente ao longo do tempo, para saber, inclusive, a ordem da reação. Né? Temos que fazer um procedimento experimental. Reação de segunda ordem agora. Uma equação de segunda ordem, né, pode ser do tipo A se transformando em produto, né, mas a velocidade, nesse caso, tem que depender do quadrado, né, da concentração de A. Então, notem que eu coloquei a mesma equação aqui para a reação de primeira ordem, mas acontece que lá, experimentalmente, havia um expoente 1. Então, vai depender da reação. Quando o ciclo propano se abre e se transforma em propeno, era uma reação de primeira ordem. Agora, uma outra reação que pode vir aqui, nesse estilo de A se convertendo em produto, pode obedecer, né, experimentalmente, a velocidade tem que depender de A ao quadrado, né? Daí é de segunda ordem. Então, o que vai dizer se a reação é de primeira ou segunda ordem é os valores da planilha. Se houver um expoente, experimentalmente você verifica que a velocidade é proporcional ao A,
né, concentração molar do reagente A, exclusivamente, sem expoente, daí é de primeira ordem. Se depender de A elevado a 1 quadrado, é de segunda ordem. E isso só se sabe experimentalmente. Então, a velocidade ela é proporcional à concentração de A ao quadrado. Isso aí se determina experimentalmente. Tudo bem. Mas a velocidade, né, sabemos que ela é sempre o quê? A velocidade é a variação da concentração de A durante um intervalo de tempo, um ΔT. Então, se a gente tem essas duas equações de velocidade, a gente pode igualar uma à outra. Ou seja, se isso é velocidade e isso também é velocidade, podemos igualar esse valor ΔA sobre ΔT com K ao quadrado. Então, quando fazemos isso, obtivemos aqui o seguinte, ó, esse valor aqui, que está à esquerda, né, que é a velocidade, é igual a esse ΔA sobre ΔT, está aqui, é igual à velocidade aqui, que também é K ao quadrado. Isso daqui é uma equação diferencial, só que aqui está usando delta. Delta são variáveis, né, que se pode medir, não são infinitesimais. Mas se você reduzir a variação, o intervalo de concentração do A de um infinitesimal, isso significa o quê? Se durante um infinitesimal de tempo, um intervalo muito curto de tempo, se chama infinitesimal, quer dizer, muito próximo de zero ou zero, né? Próximo de zero, seria um delta, em vez de um ΔT, seria um dt. Se representa assim, diferencial de tempo. Em vez de ΔA, seria um diferencial de A, né? Uma variação infinitesimal de A. Se fizer assim, diferencial de A sobre diferencial de tempo é igual a K ao quadrado, você tem uma equação diferencial. As equações diferenciais podem ser integradas, e quando integrada você tem a equação que você quer, que seria essa aqui. Você chega a essa equação aqui. 1 sobre A é igual a 1 sobre A0 mais KT. Se a equação, né, essa aqui é o resultado da integração dessa reação, dessa equação aqui, a solução dela. Quando você faz a integração de uma diferencial que resulta disso daqui, você chega nessa equação aqui. Pronto, a gente não precisa saber matemática, cálculo diferencial integral, não vamos entrar em detalhes, simplesmente saber que a equação que rege, né, que governa uma reação de segunda ordem é desse tipo aqui. 1 sobre A, ou seja, a recíproca da concentração molar de A é igual à recíproca da concentração de A no momento inicial, mais KT. Note que aqui ela é ascendente, né? Se eu colocar aqui, isso aqui equivale a uma equação, né, de primeiro grau, se eu olhar, né, em termos de linearização dessa equação. Tá aqui, eu posso transformar ela, né? Se trata de uma reação de segunda ordem, mas você pode expressar essa reação de segunda ordem num gráfico, na forma de uma linha reta de primeiro grau, para facilitar a visualização e o cálculo, né? Então, se você colocar isso aqui for o y, 1 sobre A é o y, isso aqui é o x, isso aqui é o b, e o x seria o k, né? E o t é a variável. Então, t é o x aqui, no eixo horizontal, 1 sobre A seria o y aqui, e por ser isso, nesses termos, seria uma equação do primeiro grau, né, para mostrar o gráfico. Então, você está representando uma reação de ordem de segunda ordem, mas usando uma equação de primeiro grau, né, desde que você use as recíprocas aqui. Então, A é a concentração de A em qualquer momento t, A0 é a concentração molar de A no tempo t igual a zero, é uma constante isso aqui. Ela não muda, é a concentração que havia no momento do início da reação. Para cada situação você vai ter uma quantidade inicial. E essa quantidade inicial não muda durante a reação, né?
é o que havia no início. E a concentração, sim, que vai mudando é o A, né? Essa que vai mudando. Mas ela dependia da quantidade que havia no início, lógico. Se no início havia mais, depois de 10 segundos vai ter menos. Mas se no início tivesse mais ainda, depois de 10 segundos ainda vai ter um pouco a mais. Então, ele pode mudar, mas para uma mesma para uma situação sempre vai ter um A inicial, né? Um A0 inicial. É a concentração de A no tempo zero. Então vai dar isso. A inclinação dessa reta aqui, ou seja, a tangente desse ângulo aqui, da linha do gráfico vermelha com uma linha horizontal, se forma, né, um triângulo retângulo. Nós temos a tangente desse ângulo que se forma aqui, que seria a inclinação, que é o valor do K, é a tangente, né? A tangente desse ângulo dá o valor de K, é a inclinação da reta. O tempo de meia-vida aqui vai ser tempo quando o A vai ser A0 sobre 2, né? Então, no lugar do tempo aqui, eu coloco o tempo de meia-vida, coloco no lugar desse T, eu tenho que colocar T meio, e no lugar do A, eu coloco A0 sobre 2. Então, daí você descobre a equação que vai te dar o tempo de meia-vida. Então, o tempo de meia-vida vai ser 1 sobre K multiplicado pela concentração inicial. Vamos resolver aqui um exercício, né? Agora, uma equação do segundo grau. Átomos de iodo se combinam para formar iodo molecular na fase gasosa. Então, você tem iodo, né, atômico no estado gasoso. Um átomo de iodo se liga a outro átomo de iodo para formar uma molécula de iodo no estado gasoso. Essa é uma equação que pode ser de segunda ordem, mas a gente tem que verificar. Esta reação segue cinética de segunda ordem. Estão dizendo que foi determinado experimentalmente. Então, não temos mais que nos preocupar. Já estão afirmando que é de segunda ordem. E tem elevada constante de velocidade. Um elevado 10 a nona. Né? 10 a nona é um número muito alto. A 23 graus centígrados. Temos o K aqui. Né? Foi dado o K, né, da reação. E ele quer saber o quê? Item A. Se a concentração inicial de iodo for 0,8085, então está vendo? Ele está nos dando o K e está nos dando o A0. A concentração de I de iodo no momento zero. A concentração inicial é o A0. Ele dá esse valor, 0,086 molar. Calcule a concentração após 2 minutos. Depois ele pede a um tempo de 2 minutos. Então, existe lá, né, equações que você aplica o K e a concentração zero, você obtém, né, valores aí que te ajudam, você monta a equação, né? Só colocar um tempo, você obtém daí a concentração em qualquer tempo, o AT. Calcule a meia-vida da reação se a concentração inicial de iodo for de 0,60. Então, aqui está dizendo que a concentração inicial era de 0,86. Ele está perguntando se a concentração inicial, né, for de 0,60 ou fosse de 0,60. For de 0,42, ou seja, para duas situações aqui que calcula a meia-vida, né? Se a reação da reação, quer saber a meia-vida da reação, se a concentração inicial for 0,60 e se a concentração inicial for 0,42. Então, vamos ver. Muito bem, estratégia. A relação entre a concentração do reagente e o tempo é dado pela lei de velocidade integrada, ou seja, quando a gente faz a integração daquele, né, da diferencial, da equação diferencial, nós temos, né, uma equação da velocidade, a lei da velocidade. Uma vez que esta reação é de segunda ordem, já foi dado, né, a equação 13.7, está aí, essa equação. Então é só aplicar, temos os valores, foram fornecidos, está fácil. Para resolver o item B, pede-se para calcular o tempo de meia-vida que, para uma reação de segunda ordem, que foi dito que era de segunda ordem, então
é dada pela equação 13.8, que é essa aí. Então tá fácil, é só aplicação direta de fórmula. Se a gente tem o K e tem o A0, concentração inicial, você encontra o tempo de meia-vida. Então, solução. Para calcular a concentração de uma espécie em um determinado instante, para uma reação de segunda ordem, que é o nosso caso, precisamos da concentração inicial e da constante de velocidade. É o que nós temos aqui. Se eu tenho a constante de velocidade e tenho a concentração inicial, né, em qualquer tempo você encontra a concentração final. Né? Aplicando a equação 13.7, que é essa aqui, teremos, né, 1 sobre AT, KT, então substitui. O que foi dado? Foi dado o K, está aqui, 7 vezes 10 a nona, metro por segundo. Foi dado, né, o tempo, né, então, 2 minutos, mas você tem que multiplicar, né, esse aqui é o K, o T está multiplicando aqui do lado, só que você tem que multiplicar, foi dado 2 minutos, você tem que transformar em segundos, então multiplica com esse fator aqui, vai dar 120 segundos. E depois 1 sobre, mais aqui, tá? 1 sobre a concentração molar inicial que foi dada também, 0,086 era a concentração inicial. Então, dessa forma, você encontra, né, a concentração no tempo 2 minutos. Né? Esse tempo aqui, 2 minutos, você vai encontrar o A. Basta resolver essa equaçãozinha matemática. Então, onde o A vai ser igual a esse valor. Então, no tempo 2 minutos, que seriam 120 segundos. O AT é a concentração no tempo 2 minutos, ou seja, no tempo que passa de 120 segundos. Resolvendo aquela equação ali anterior, chegamos que a concentração de A nesse tempo, né, de 2 minutos é 1,2 vezes 10 a menos 12 molar. É uma concentração tão pequena, 10 a menos 12 molar, que é praticamente indetectável. Né? Quem que vai conseguir medir uma concentração de 10 a menos 12 molar? É menos que nanomolar, né? 1 milésimo de nanomolar. Então, quer dizer, isso aí é nada. O que significa? Que essa reação foi tão rápida, porque tinha um K muito elevado, como vimos, um K elevado a 12, né? Então, a velocidade é tão rápida que depois de 2 minutos já não existe praticamente concentração nenhuma. É tão pequena que, né, praticamente não existe nada. Esse valor aqui é quase nada. Né? Isso e nada é a mesma coisa. Então, quer dizer que depois de 2 minutos não é mais detectado praticamente o reagente A, porque ele se converteu totalmente no produto. Essa concentração é tão baixa que na prática não é detectável. O valor muito elevado da constante de velocidade, como vimos anteriormente, para essa reação significa que após 2 minutos do início da reação, praticamente todos os átomos de iodo já se combinaram. Né? Bom, item B. Precisamos da equação 13.8 para resolver esta parte. A equação 13.8 é essa aqui. O tempo de meia-vida é 1 sobre K, que é a constante de velocidade que a gente já tem, multiplicada pela concentração inicial que também foi dada. Note que nesse caso das equações de segunda ordem, precisamos da concentração inicial. Para as reações de ordem 1, não precisa da concentração inicial, né? É o logaritmo de 2 dividido por K, simplesmente. Ou seja, 0,693 dividido por K. Aqui, o tempo de meia-vida é um pouco diferente. É 1 sobre K multiplicado ainda aqui por A0, concentração inicial. Então, como esses dois... Ele disse que caso o K fosse de... se a concentração inicial fosse de 0,60. Então, você coloca o 0,60 aqui no lugar do A. Ele foi dado o K, né? O K é um valor elevado, 10 a nona. Né? 10 a nona é um número muito alto, 100 milhões, né? 1 bilhão, né? 1 bilhão de mols por segundo. Então, se convertendo aí. Então, é muito rápido. Por isso que depois de 2 minutos já não existe mais nada aqui. Né? Então, caso a concentração inicial do iodo, né? Que está fazendo a vez do A, né? Do iodo fosse 0,60, coloca o 0,60 aqui, né? E você vai ter que o tempo de meia-vida seria 2,4 vezes 10 a menos 10 segundos. Então, o tempo de meia-vida depende, sim, da concentração inicial. Né? E se fosse 0,45 em vez de concentração inicial, o tempo de meia-vida vai ser outro. Então, se caso
a concentração inicial do iodo fosse 0,42, o tempo de meia-vida, ou seja, aquele tempo que leva para que metade, né, dessa concentração se reduza a metade, é apenas 3,4 vezes 10 a menos 10 segundos. É uma fração, 1 nanosegundo, é 0,34 nanosegundos, ou seja, é muito rápido essa reação. Verificar, né, verificação. Estes resultados confirmam que o tempo de meia-vida de uma reação de segunda ordem, ao contrário do verificado para as reações de primeira ordem, não é constante, mas depende da concentração inicial dos reagentes. Está na fórmula, né? Concentração inicial dos reagentes entra na fórmula. Faz sentido que uma concentração inicial maior deva ter uma meia-vida mais curta? Faz, né? Porque ele entra dividindo aqui, ó. Quanto maior o valor da concentração inicial, menor vai ser o tempo de meia-vida, porque ele está dividindo a unidade. Então, você coloca 1 dividido por 10, é uma coisa. Você coloca 1 dividido por 1000, né? Uma concentração inicial maior, vai dar um valor ainda menor. Então, o tempo de meia-vida é inversamente proporcional à concentração. Quanto maior a concentração, menor o tempo de meia-vida. Ou seja, a concentração inicial, né? Reações de ordem 0. Então, já vimos reações de ordem 1, de ordem 2, e agora reações de ordem 0. Então, reações de ordem 0 também pode ser expressa desse tipo aqui, o reagente A se transformando em produto, que aqui a gente lembra que existem reações do tipo A, B, formando CD, né? A mais B ao quadrado, né? Então, existem outras variantes, não vamos entrar, são essas equações, nessas reações de ordem superior, ou até mesmo de ordem segunda ordem, envolvendo dois reagentes, do tipo AB, né? É mais complexa, né? Então, não vamos tratar delas aqui. Ainda que um livro de físico-química mais avançado se aprofunda mais nesse tema. Mas isso já dá uma noção, né? O que a gente tem intenção aqui é isso. Dá uma noção de como é essa cinética química, introdução à cinética química. Então, do A se transformando em produto, para ser de ordem 0, o que tem que acontecer? A velocidade sempre é essa equação aqui. Essa equação mostra a velocidade para qualquer ordem de reação. A velocidade sempre é a redução da quantidade, da concentração do reagente, né, num intervalo de tempo, né, num ΔT. Um determinado intervalo de tempo sofre uma redução, né, de um intervalo aí, de uma quantidade de concentração que é reduzida. Então, por isso está negativo. E a velocidade, nesse caso, também é igual a uma constante K multiplicado pela concentração, né, molar de A elevado a zero. Tem que ser elevado a zero porque a ordem é zero. Então, o expoente do A é zero. Quando o expoente do A é 1, é de primeira ordem. Quando é 2, é de segunda ordem. E quando é zero, né, é de ordem zero. Então, A elevado a zero, todo número elevado a zero é 1, né? Todo número elevado a zero é 1. Então, esse A elevado a zero é a mesma coisa que 1, não precisa ser escrito. 1 vezes K é K. Então, a velocidade é uma constante. Ela não depende da concentração do reagente. Ela tem a velocidade sempre igual à própria constante da velocidade da reação. Então, ela não muda. É fixa, né, para uma determinada temperatura, como todas as reações, para uma determinada temperatura. Então, o K é a velocidade, né? Velocidade dividido pelo A elevado a zero, que é 1. Né? O K é a própria velocidade. Aqui, só para saber a unidade, vai dar metros por segundo, que é a própria unidade da velocidade. Para a gente saber em que unidade está o K. Né? Vimos que o K é por segundo em ordem 0, né? Em ordem 2, tem em ordem 1, em ordem 0 aqui é metros por segundo. Aqui está, né, a diferencial. Se você fizer a diferencial disso daqui, vai dar esse tipo de equação aqui. Ó. Se a gente fizer
transformar isso aqui numa equação diferencial e fazer a integração dela, vamos ter essa equação. Então, é essa equação que se usa. Concentração A em um tempo qualquer é igual a concentração inicial menos Kt. Né? Simplesmente isso. Então, A é a concentração de A em qualquer momento. Né? A0 é a concentração de A no tempo zero. E o tempo de meia-vida, quando A, a concentração de A é metade da concentração inicial. Então, você substitui ali, né? Coloca aqui em vez de A0 dividido por 2, e no lugar do T, tempo de meia-vida, e isola o tempo de meia-vida, você vai chegar à conclusão que o tempo de meia-vida para a ordem zero é concentração inicial dividido por 2K. Esse é o tempo de meia-vida para essas reações. Ela vai dar, né, uma reta decrescente da concentração do A no decorrer do tempo, vai diminuindo a concentração, né? Uma reta decrescente, você não precisa fazer nenhum artifício, né? Você só coloca a própria concentração de A aqui e o próprio tempo na horizontal. Então não precisa fazer a recíproca de A, nem o logaritmo natural de A nas ordenadas, nas abscissas, é simplesmente os próprios, né, valores que estão aqui, que já é uma equação do primeiro grau, a ordem zero, né? O tempo é o x e o A é o y. Então você coloca diretamente os valores na ordenada e na abscissa e você tem uma reta decrescente porque a concentração de A vai diminuindo ao longo do tempo. O tempo vai passando, ela vai, a curva é descendente. Então, um resumo aqui das reações de cinética de ordem zero, primeiro e segundo grau. De ordem zero, a lei da velocidade é velocidade igual a K. Se você quiser construir concentração versus tempo, a concentração de A para essa, né, ordem zero, concentração de A é igual a concentração de A no momento zero, no início, menos K vezes T. K é a constante de velocidade, a inclinação da reta. E o tempo de meia-vida é dado por tempo de meia-vida dessas reações e a concentração inicial dividido por 2K, né, pelo dobro de K. Se a ordem for 1, a velocidade é K vezes A, certo? Essa é a equação da velocidade. Se você quiser saber a equação da concentração versus o tempo, é logaritmo da concentração, uma das formas de expressar, né? Existem outras formas. Você pode isolar o A, né? Concentração de A, vai ser igual a logaritmo neperiano, a base do logaritmo neperiano elevado a um expoente, né? O A0 vezes E menos KT, né? Seria isso. Então, tem como você fazer também. Essa aqui é uma das maneiras de expressar. Aqui nós temos, né, o tempo de meia-vida para uma equação de ordem zero. O tempo de meia-vida é logaritmo 2 dividido por K. Esse logaritmo 2 é 0,692, né? E o K você obtém experimentalmente. A ordem 2, a velocidade é K vezes A ao quadrado. E a concentração, né, uma das formas de representar seria 1 sobre A é igual a 1 sobre A0, que é a concentração inicial, mais Kt. E o tempo de meia-vida é 1 sobre K multiplicado por A0, né, a concentração inicial. Bom, agora que a gente terminou essas ordens e reações, vamos ver a questão do mecanismo de reação. Por que, né, os expoentes, né, os coeficientes, né, das reações balanceadas não podem ser usados nos expoentes da ordem da reação, né, daquela equação da concentração? Aqui teria uma explicação. É que as reações, elas não acontecem do tipo AB direto para o C. Elas passam por um intermediário, né? Esse intermediário se chama estado ativado. Então, você tem os reagentes que se combinam, não para formar diretamente os produtos. Eles formam um intermediário que é muito instável e que tem um tempo de meia-vida, às vezes, curto. Então, o AB se converte, né, num intermediário AB instável
E para que ele se forme, precisa de uma energia. Essa energia se chama energia de ativação. Então aqui tem um gráfico que mostra como que a reação, né, progride, ou decorre ao longo do tempo. Então temos aqui a energia potencial no eixo vertical. Aqui a energia contida nas moléculas, né, nos reagentes A e B. Eles têm que se combinar de uma forma que tem um estado energético mais elevado, que é o estado de ativação, AB. Que às vezes eles é o fator, né, determinante aí que impede a reação de acontecer, essa barreira de energia que tem que ser superada. Ou seja, as moléculas A e B têm que ter energia suficiente quando elas se chocam para gerar esse estado ativado AB. Esse estado ativado AB se desfaz nos produtos CD, que podem ter energia menor do que o AB, no caso de reações do tipo exotérmicas, ou seja, reações em que, né, os produtos têm menos energia do que os reagentes. E pode também, né, se desfazer por uma situação CD em que a soma da energia dos produtos C e D é maior do que as energias, né, dos reagentes AB. Então, nesse caso, é uma reação do tipo endotérmica. Então, essa daí existe então distorções, né? Como a reação não é direta, ela tem passos intermediários. É por isso que esses passos intermediários podem ter uma ordem de reação particular. E a reação global é quando você soma as reações parciais que acontecem ao longo do mecanismo de reação, né? Ao longo do processo, do progresso da reação. Então, se a reação primeiro começa com AB para formar um intermediário X, esse intermediário X depois tem que se converter em Y para depois se converter em produto CD, esses intermediários não aparecem na equação global, mas eles fizeram parte e por isso eles distorcem a velocidade da reação. A reação não tem os coeficientes, né, da reação balanceada, não devem ser usados como expoentes, né, daquela equação da concentração. Então, essa aqui é uma reação exotérmica e essa aqui é uma reação endotérmica, né? A energia de ativação EA é essa barreira, né, essa colina aqui de energia que tem que ser rompida. Numa população de moléculas, né, de moléculas ou de íons, né, de reagentes, sempre existe uma certa quantidade de moléculas que têm energias elevadas. É uma distribuição normal, né? É como numa população sempre tem gente acima de 1,80 m e às vezes tem uma certa quantidade de pessoas também, de indivíduos com menos de, né, na idade adulta, com menos de 1 metro de altura. Raro, mas tem. Então, numa população de moléculas, de reagentes, sempre vai ter moléculas, né, uma população muito grande, que tem energia muito elevada. Essa energia é superior à energia de ativação. Então, elas estão com grande energia cinética. E quando elas colidem entre elas, se elas tiverem energia cinética superior à energia de ativação, o intermediário se forma e ele se converte posteriormente, né, colina abaixo aqui, a reação progride para os produtos. Se dois reagentes AB se chocam, mas não se chocam com energia suficiente, eles se separam sem promover a reação. Quando as duas moléculas se chocam, ou dois reagentes se chocam, a energia cinética, né, da velocidade se transforma em energia vibracional. Então elas vibram. E nessa vibração, ligações podem ser quebradas. E quando se quebra ligações, outras tendem a se formar entre os reagentes, de forma a gerar produtos. Então essa energia cinética é necessária para que a reação ocorra. E essa energia cinética tem que ser superior à energia de ativação, que é a energia necessária para formar, né, quebrar certas ligações nos reagentes, de forma a atingir o estado intermediário.
né, um reagente aí instável, né, que se forma transitoriamente durante o processo. Depois esse intermediário se decompõe nos produtos, né? Pode haver mais de um estado de transição. A molécula pode sofrer várias modificações até se transformar nos produtos. Daí teremos, né, várias energias de ativação. E o conjunto dessas transformações ao longo do tempo se chama mecanismo da reação. De que maneira que as moléculas vão se modificando para chegarem a se transformar nos produtos. Então é um estudo muito complexo, que exige os estudos de cinética química e termodinâmica química, para saber exatamente como essas transformações ocorrem. Então a energia de ativação é essa barreira energética necessária, né, que pode ser maior ou menor, dependendo da natureza, né, da reação, dos reagentes, de que transformação elas vão ser submetidas. Então, varia, né? Não tem como prever que energia de ativação vai ser necessária para uma determinada reação, só experimentalmente. E também, né, obtendo aí os valores, né, da velocidade, da quantidade de energia que se liberta, dos produtos que se formam, se pode talvez deduzir, né, qual é o caminho, qual é o mecanismo. Bom, outra coisa que temos que levar em conta nessas velocidades de reação é que a constante de velocidade ela se altera com a temperatura. Quanto mais elevada é a temperatura, mais rápida costuma ser as reações. Quase sempre a velocidade de uma reação aumenta com a temperatura. Para entender por que isso acontece, temos que lembrar de como uma reação química ocorre. Ocorre quando um reagente A se choca com um reagente B. Eles têm que se chocar, uma molécula ou um íon, se chocar com outra. E tem que se chocar com energia suficiente, superior à energia de ativação. Mas não só se chocar com energia suficiente, tem também que se chocar com orientação adequada. Às vezes a molécula não basta se chocar em partes não reativas da molécula ou do íon, né? Ele tem que ter uma orientação adequada. A gente vai ver isso, ilustrar isso daí numa reação. Mas normalmente, então, dos pontos é a energia, a temperatura. Quanto mais temperatura, maior quantidade de moléculas ou de reagentes terão energia cinética suficiente para atingir o estado de ativação. Portanto, a reação vai ser mais rápida com o aumento da temperatura. Então, a constante de velocidade ela é constante para uma determinada temperatura. Então, quando a reação ocorre a uma determinada temperatura, a constante de velocidade é uma só, é uma constante. Porém, ela muda com a temperatura, ela se torna maior, como estamos vendo aqui, é uma curva ascendente. Existe uma equação chamada equação de Arrhenius, que mostra que a constante, o K, ele é igual a esse Azinho aqui, não misturem esse A. Esse A é a frequência de colisões. Quanto mais vezes as moléculas estão se chocando, mais rápida vai ser a reação. E esse K vai ser maior. Multiplicado aqui pelo E, que é a base do logaritmo neperiano, que tem como expoente o R, que é a constante dos gases, né? Temperatura, que pode variar, por isso que dá uma curva, né? Uma hipérbole aqui, crescente, né? Porque tem uma exponencial, né? Uma curva exponencial. Então, se a temperatura aumenta, o expoente aumenta, né? Então, uma coisa é você colocar a base 2, né, que é o E é aproximadamente 2, elevado a uma temperatura 10, então 2 elevado a 10. Né? Se colocar 2 elevado a 20, né, aí já aumenta muito, ou seja, é um aumento exponencial, porque você está aumentando a temperatura, que é um valor que você está colocando como expoente do E.
A energia de ativação, o EA, então quanto maior a energia de ativação, como ela tem um valor negativo, né, mais difícil é a reação de ocorrer, isso que não contribui. Valores negativos no expoente reduz a constante da velocidade da reação, dificulta a reação de ocorrer. Então, a energia de ativação é aquela barreira energética, quanto maior aquela barreira energética for, menor vai ser a constante de velocidade, a velocidade da reação vai ser menor. E ela está com um valor negativo para influenciar negativamente nesse processo. Agora o R e o T, né, o R é uma constante, não tem como alterar. Agora, quanto maior o T, maior vai ser a constante de velocidade. E ela depende da frequência dos choques, né? Esse A aqui é a constante do choque. Daí se pode tentar perguntar, mas como que eu vou saber essa, né, a frequência com que as moléculas se chocam? Você vai só experimentalmente você determina esses valores, né? Você tem a temperatura, o R, a energia de ativação pode ser obtida aí, se não se sabe, fica com uma incógnita, né? Tudo bem, mas você tem a temperatura numa temperatura 1 e uma constante 1, você tem uma primeira equação. Depois, numa temperatura 2 e numa constante 2, você tem outra equação. Você tem um sistema de duas equações em que nas duas você tem duas incógnitas, né? O A e o EA, a energia de ativação e a frequência. Daí você descobre esses valores, porque com duas equações, com duas incógnitas, você descobre esses dois valores. Então, experimentalmente, tem como descobrir esses valores, né? Essa é a equação de Arrhenius, né? EA é a energia de ativação em joules por mol, R é a constante dos gases, que é 8,314 joules por mol, kelvins, né? Joules, Kelvin, mol. T é a temperatura absoluta em graus kelvins, não se diz graus kelvins, né? Se diz simplesmente kelvins. E A é o fator de frequência com que as moléculas estão se chocando. Tem um outro formato de expressar a equação de Arrhenius, que é a mesma coisa, só que descrito de outra, né? Escrito de outra maneira, de outra forma. Logaritmo natural de K é igual a menos energia de ativação dividido por R, multiplicado por 1 sobre T, que é a temperatura. São as mesmas variáveis, né? Mais logaritmo natural de A. Então, tá todas as variáveis aqui novamente, só estão sendo submetidas a operações diferentes. É a mesma equação, tem as mesmas incógnitas. Um exercício aqui para praticar. Então, as constantes de velocidade K para a decomposição do acetaldeído, está aqui o acetaldeído gasoso, se transformando em metano e monóxido de carbono, também gasoso. Foram medidos a 5 temperaturas diferentes. Aqui as temperaturas foram feitas a 700, 730, 760, 790, 810 kelvins, né? Kelvins. E foram obtidas essas constantes de velocidade para cada temperatura. Os resultados, né, estão aí, são apresentados na tabela abaixo, essa aqui. Representando o logaritmo natural de K, represente, né, está pedindo agora, represente o logaritmo natural de K em função do inverso do T. Então, você tem que fazer uma nova tabela e colocar aqui, em vez de 700, 1 sobre 700. E, né, usa a calculadora, 1 dividido por 700 e coloca lá. 1 dividido por 730 e coloca os valores para todos eles. E aqui, onde está o K, é para fazer o logaritmo natural de K. Então, faz logaritmo natural desse valor, desse, e cria uma nova tabela. E depois que você criar essa nova tabela, você faz um gráfico, né? Você pode fazer um gráfico com isso. Represente logaritmo natural de K em função de 1 sobre K, 1 sobre T, e determine a energia de ativação em kJ por mol. Nós temos aí a equação de Arrhenius que pode fornecer, né, esse tipo de coisa. Então, determine a energia de ativação em kJ por mol para a reação. Note que a reação é de ordem 3,5, né? Ou seja, não é uma ordem inteira, é uma ordem fracionária. Isso pode acontecer, né? Reações de ordem meio, de 3,5, enfim.
em relação a CH3CHO, né, ou seja, acetaldeído. De modo que K tem unidades de 1 sobre molaridade elevado ao raiz quadrada, aqui no meio, vezes segundo. Então, isso daqui, tome nota aí, que a gente resolve e na próxima aula vamos fazer a correção disso, vamos fazer a resolução junto. Agradeço a atenção, até a próxima.